Oi, Felipe, tudo bem? Oi, pessoal. A gente está indo para a terceira semana. O que a gente já tem de exposição? Oi, Jéssica, tudo bom, pessoal? Bom, hoje nós temos a exposição com o Luiz Felipe. O Luiz Felipe ele é marido de Thaís, pai de Anne e do Bernardo, é pastor batista e também professor no ensino superior. Luiz Felipe ele é teólogo, mestre em teologia e filosofia e também doutor em teologia e mora em BH. Então, vamos assistir. Olá, eu sou Luiz Felipe Xavier e estou muito feliz de participar desse curso de formação missionária da ABU. O nosso texto de hoje é Neemias, capítulo 5. E o nosso tema é a defesa dos oprimidos. Eu quero começar citando uma frase que li agora há pouco de um teólogo tcheco chamado Tomás Halik. Ele diz assim: sempre que reflito sobre a pobreza, preciso me conscientizar humildemente dos limites que me são impostos pelo fato de eu ter minhas raízes naquela parte da humanidade em que um número muito maior de pessoas morre em decorrência da obesidade do que da fome. Eu faço dessas palavras minhas palavras e chego então com muita humildade diante desse tema tão caro ao nosso Deus e tão presente aqui na sua palavra. Para compreendermos como se dá a defesa dos oprimidos em Neemias 5, nós precisamos considerar o cuidado dos pobres no Antigo Testamento de modo geral e especificamente aquele que é conhecido como o Ano do Jubileu. Mas uma coisa é muito importante. O importante é que Deus deseja que sejamos seus parceiros no cuidado dos pobres. É tão importante que eu quero repetir para você. Deus deseja que sejamos seus parceiros no cuidado dos pobres. No Antigo Testamento, esse desejo pode ser observado em 3 períodos da história do povo de Israel. E como introdução, eu quero passar com vocês por esses períodos. O primeiro período é do Israel antigo, que vai das origens até a monarquia, aquele período onde o povo é governado por reis. Deus cria tudo, especialmente o ser humano, homem e mulher. Assim começa a narrativa bíblica. A imagem e semelhança conferem-lhe dignidade. Por isso, todo ser humano tem em si mesmo uma dignidade intrínseca. Por quê? Porque todo ser humano é criado à imagem de Deus. E o chamado mandato cultural confere-lhes responsabilidade. Nós estamos aqui e nós precisamos cuidar, desenvolver a criação do nosso Deus. A narrativa segue, nós nos deparamos com a queda, com o dilúvio, com a Torre de Babel, até que Deus decide formar um povo e para isso chama Abraão. Abraão é o primeiro dos patriarcas. O tempo dos patriarcas, ele é marcado pelo seminomadismo e a economia é agropastoril. Nós podemos afirmar que nesse tempo, no tempo dos patriarcas, não há pobres.
A primeira experiência de pobreza do povo de Israel, ela se dá com a escravidão no Egito. E aqui há uma importante e preciosa descoberta. A descoberta de que Deus ouve os pobres. O Deus que nós servimos ouve os pobres. É isso que está presente aqui em Êxodo capítulo 2, do verso 23 ao 25. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Bom, o tempo depois do Êxodo é marcado pelo sedentarismo, o povo já se assenta na terra, e a economia então passa a ser agrícola. Mas a posse da terra será a base para as desigualdades posteriores. E é nesse tempo que surgem, então, efetivamente, os pobres no povo de Israel. Se surgem pobres, leis serão necessárias. Então, são necessárias leis sociais que garantam os direitos dos pobres. Há basicamente 4 tipos de leis que relativizam a posse da propriedade, principal causa da pobreza. Primeiro, leis contra juros. Isso é importante, vai impactar o nosso texto de hoje. Segundo, dias e anos de descanso. Aqui nós encontramos a compreensão sobre o sábado, o ano sabático, o ano do jubileu, também muito importantes para o nosso texto de hoje. Terceiro, taxas, dízimos e ofertas. Quarto, outras leis referentes à justiça para os pobres, como, por exemplo, leis que tratavam do sustento do pobre, do cuidado do estrangeiro, da subsistência e da vida do pobre e da imparcialidade nos tribunais. Se você é atento, você está percebendo que essas leis, elas continuam tendo muito a dizer para os nossos dias. Aqui, então, é fundamental considerarmos Levítico 25, que trata do ano sabático e do ano do jubileu. Eu quero recomendar que você, logo após essa exposição, possa fazer a leitura atenta desse texto aqui, Levítico 25. Ele é muito importante. Desse texto, nós extraímos 3 princípios para aquilo que no Levítico pode ser considerado como santidade econômico-social. Olha que interessante, em geral a gente não pensa nisso. Nós pensamos em santidade com termos relacionados ao nosso relacionamento com Deus, com a moralidade em relação ao pecado, mas aqui nós temos um desafio. É pensar a santidade em termos econômicos sociais. O primeiro princípio, então, é a mordomia da criação. Isso nós encontramos do verso 1 ao verso 7 de Levítico 25. O ano sabático aqui apresentado é um ano de descanso para a terra. Um ano quando a terra deve descansar. E nós aprendemos algumas coisas. Aprendemos sobre a confiabilidade do nosso provedor, sobre a contenção da nossa ganância, desse desejo que a gente tem de querer sempre ter mais e mais e mais. E o contentamento do sustentado. Nós precisamos criar
esse contentamento no nosso coração, desenvolver o aprendizado do contentamento. O segundo princípio é a equidade entre todos. Esse princípio se encontra entre o verso 8 e 24 do capítulo 25 de Levítico. O ano do jubileu, aqui apresentado, então, é um ano de libertação. As dívidas são canceladas, as terras são redistribuídas, acontece reforma agrária. Os escravos são libertados e a unidade familiar, então, pode ser restabelecida. Nós aprendemos sobre, então, a condenação da exploração, sobre a contradição da acumulação e sobre a concretização da justiça. Nós servimos a um Deus que deseja justiça. O reino que ele instaura aqui no nosso mundo é um reino de justiça. E esse conceito de justiça é muito caro e já está presente desde o Antigo Testamento. E o terceiro e último princípio é a solidariedade aos pobres. Isso nós encontramos de 25 a 55 de Levítico 25. Essa solidariedade ela acontece quando alguém do povo empobrece. É curioso que em Levítico 25, por 3 vezes, especificamente aqui nesse bloco, aparece a expressão se alguém do povo empobrecer. Ou seja, Deus está pensando nessa possibilidade, está reconhecendo que isso é uma realidade, então já estabelece algumas leis de proteção a esses empobrecidos. Aqui nós aprendemos sobre a cooperação familiar em sentido amplo, sobre a colaboração desinteressada aos empobrecidos, porque não há cobrança de juros. Aprendemos sobre condições trabalhistas ou condições de trabalho. Então, Levítico 25 é um texto riquíssimo e, como nós veremos, ele é como se fosse o pano de fundo de Neemias, capítulo 5. Bom, a história segue e o segundo período que eu quero destacar é o da monarquia, que vai da centralização do poder com os reis até o desterro na Babilônia. Nesse período, a economia passa a ser predominantemente urbana. Muitas coisas acontecem. Forma-se um exército nacional, emergem numerosas profissões referentes à indústria, à construção, ao comércio. Estabelece-se uma burocracia administrativa, aparece a classe dirigente, aumentam os gastos com o luxo da corte e com o harém dos reis, formam-se os latifúndios, oprimem-se os trabalhadores e cobram-se pesados tributos sobre os povos dominados e sobre o próprio povo de Israel. Esse é um período onde a história do povo de Deus passa por grandes dificuldades. E é em meio a estes graves problemas econômicos sociais que surge o profetismo, um dos movimentos mais ricos que nós encontramos no texto bíblico. A mensagem dos profetas é caracterizada pela denúncia do pecado, especialmente o pecado da idolatria e da injustiça social, e pelo anúncio do juízo ou do livramento de Deus. Juízo se o povo não se arrepender e livramento se o povo se arrepender. Então quer dizer que a mensagem dos profetas, ela é um chamado à conversão. Deus usa esses homens, essas pessoas, para chamar o seu povo à conversão. Uma das principais denúncias dos profetas tem relação direta com a extorsão,
com o roubo, com a opressão. Nós vimos isso em Ezequiel, Miqueias, Amós e tantos outros profetas. Assim, dentre outras coisas, a conversão a que Deus chama o seu povo é evidenciada pela busca de justiça para o pobre. Nós vemos isso com muita clareza em Isaías, Ezequiel e especialmente Jeremias. O texto de Jeremias, capítulo 22, 13 a 17, é um resumo dessa mensagem dos profetas, desse chamado à conversão que os profetas estão anunciando ali nos seus dias. Vamos ler esse texto. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos. Faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu, prestem atenção, a causa do pobre e do necessitado. E assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa além do lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Duríssimas essas palavras do profeta Jeremias. E além da busca, então, de justiça para o pobre, a conversão também é evidenciada pela busca do bem-estar na cidade. O povo de Deus deve trabalhar por isso, deve ver a sua vocação como um meio de servir à sociedade na qual está inserido. Bom, isso nos leva ao terceiro e último período, é o período do judaísmo, que vai do desterro na Babilônia até os dias de Jesus. Nesse tempo, para aqueles que são exilados e retornam, a economia continua sendo predominantemente urbana. Eu estou falando predominantemente, mas não exclusivamente urbana. Aqui nós temos indústria, nós temos comércio, e nesse tempo não há mais reis em Israel. O povo se encontra sob algum império. Ora sob o Império Persa, ora sob o Império Grego, ou mesmo romano. E sob pesadas cargas tributárias. Os judeus ricos, latifundiários, exploram os judeus pobres e trabalhadores. Eu vou repetir essa frase. Os judeus ricos, latifundiários, exploram os judeus pobres e trabalhadores. Esta é a situação do povo nos dias de Neemias. Era essa a situação daquelas pessoas naquele tempo. Então, diante disso, eu gostaria de propor que Deus deseja que nós sejamos seus parceiros no cuidado dos pobres e na defesa dos oprimidos. Em Neemias 5, esse cuidado e essa defesa se dão a partir de 3 medidas muito claras. A primeira medida é discernir as necessidades das pessoas ao nosso redor. Isso mesmo. Isso se encontra do verso 1 ao verso 5 de Neemias 5. Neemias 5 começa com um clamor, reclamação
do povo oprimido pelos seus próprios irmãos judeus. Nesse clamor, esse povo oprimido apresenta 3 necessidades. Se você observar aí no seu texto, você encontra cada uma delas. A primeira necessidade é a seguinte: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Verso 2. Então esse povo tem necessidade de alimento para sobreviver. A segunda necessidade é a seguinte: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. Verso 3. Então esse povo tem necessidade de terra para plantar. A terra era o seu meio de produção. E a terceira necessidade é a seguinte: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Verso 4. Então esse povo tem necessidade de perdão para suas dívidas. Eles apresentam essas necessidades e Neemias ouve tudo isso com muita atenção. A situação é tão grave, mas tão grave, que diz o texto que os pais estão sujeitando os próprios filhos à escravidão. Mas aqui surge uma pergunta para a gente. Uma pergunta para todos nós que nos aproximamos desse texto. Por que tudo isso está acontecendo no meio do povo de Deus? É exatamente porque as leis econômico-sociais do ano do jubileu não estão sendo levadas em consideração. Então, Neemias nos ensina a discernir as necessidades das pessoas ao nosso redor. A defesa dos oprimidos, que é o nosso tema, ela começa com os ouvidos atentos às suas demandas. E eu pergunto então para você: onde você mora, onde você vive, quais são as necessidades das pessoas que ali moram e que ali vivem também? Essa é a primeira pergunta que todos nós precisamos fazer. Isso nos leva então à segunda medida de Neemias e que serve também para todos nós: desenvolver ações concretas de promoção da justiça. Isso nós encontramos do verso 6 até o verso 13. O texto segue então com as reações de Neemias às necessidades que ele ouviu. E aqui nós precisamos atentar para os verbos. Eu quero ler com você os versos 6 até o verso 12. Ouçam. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos
e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas. E também os juros que cobram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então, convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Interessante essas medidas que o Neemias toma. Em síntese, Neemias ele se deixa afetar emocionalmente. O texto diz que ele se inflama. Na NVI está traduzido por fica furioso, mas a noção aqui no hebraico é que ele fica tomado de um fogo santo. Ele se inflama com aquela situação no desejo de transformá-la. Ele faz uma análise meticulosa da situação. Ele confronta pessoalmente os opressores. Ele propõe um encontro público para condenar a opressão. E nesse encontro ele recorda os bons exemplos históricos. O povo tinha bons exemplos de como tratar os necessitados. Ele denuncia o pecado e recomenda o temor ao Senhor. É curioso e muito interessante que ele confessa o seu próprio pecado de opressão. Neemias também estava fazendo aquilo que o Senhor não se agradava. E ele anuncia o fruto do seu próprio arrependimento. Ele fala o que ele vai fazer agora, depois que foi tocado pelo Senhor, ouvindo as demandas, as necessidades daquele povo. Ele chama as autoridades político-religiosas. Ele garante o cumprimento do acordo que está sendo feito. Ele faz até um ato profético de sacudir a sua roupa. E invoca, por fim, o juízo de Deus em caso de não cumprimento desse acordo. Então, Neemias nos ensina a desenvolver ações concretas de promoção da justiça. Isso porque a defesa dos oprimidos, ela implica a transformação das realidades difíceis que os cercam. Então a segunda pergunta que nós precisamos fazer é: quais medidas efetivas nós podemos tomar? O que nós podemos fazer para transformar as realidades difíceis que nos cercam? As realidades daquelas pessoas que estão oprimidas no nosso entorno. O que a gente pode fazer? Isso nos leva à terceira e última medida que nós encontramos aqui no nosso texto, que é dar o exemplo a partir da própria vida. Isso está presente entre os versos 14 e 19. Então, Neemias 5 termina com o seu exemplo pessoal. Por 12 anos, diz o texto, Neemias e os seus irmãos não comem a comida destinada ao governador. Ele tinha o direito de fazer isso, mas ele não faz isso. Então o que Neemias está fazendo aqui? Ele abre mão dos seus privilégios. Verso 14. Ele tem privilégios, mas ele abre mão desses privilégios. Excelente exemplo.
Diferentemente dos seus antecessores, Neemias tira o peso dos impostos de sobre o povo. Ele coloca um ponto final naquela opressão. É isso que nós encontramos no verso 15. Além disso, Neemias também se envolve na reconstrução do muro. Isso significa que ele faz o que pede que as pessoas façam. Ele mesmo dá o exemplo no verso 16. Neemias também recebe diariamente em sua mesa judeus e não judeus. Isso nos comunica que Neemias é alguém que pratica a generosidade. Ele reparte para gente que é do seu povo, para gente que não é do seu povo, não interessa. Se os recursos chegaram à sua mão, ele reparte. Neemias é uma pessoa generosa e esse exemplo dele nos inspira também. Por fim, Neemias pede a Deus que abençoe o trabalho das suas mãos. Ele estabelece aqui uma excelente relação entre vocação e espiritualidade. Neemias procura fazer o seu trabalho com a maior excelência possível, mas ele reconhece que esse trabalho só dará fruto se Deus, o bom Deus, estender a sua mão e abençoá-lo. Então Neemias nos ensina a dar o exemplo com a nossa própria vida. A defesa dos oprimidos, ela requer o envolvimento real e sacrificial de todos e de cada um de nós. Eu concluo com as palavras de Nicholas Wolterstorff, que diz o seguinte: o fato de que haja uma sociedade em que alguns são pobres é contrário à sua vontade, à vontade de Deus. Em seu reino perfeito, isso não haverá. É ainda mais contrário à sua vontade que haja uma sociedade em que uns são pobres, enquanto outros são ricos. Quando isso sucede, então, ele toma o lado dos pobres, já que eles, disse ele, são os que sofrem o agravo. Que assim seja com cada um de nós. Que nós possamos orar juntos. Venha o teu reino, Senhor. O teu reino de justiça para todos nós. E a minha oração é que essa palavra encontre lugar no nosso coração e possa envolver todos e cada um de nós na defesa dos oprimidos. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade e que Deus abençoe a sua vida.